Sejam bem-vindos ao 9º episódio de Jornada nas Escritas. E hoje temos um convidado. Episódio de hoje eu vou falar sobre NaNoWriMo. Por quê? Porque eu vou tentar fazer, vou ser mal sucedido, mas pelo menos, né? vou tentar usar isso para poder adiantar o meu livro, que tá aí. E eu tô invadindo aqui o Jornada porque eu também vou participar do NaNoWriMo, então vim ouvir aqui em loco as dicas. Para quem não sabe o que é o NaNoWriMo, é um desafio literário. É um desafio literário que a proposta é você escrever 50 mil palavras em um mês. Que dá mais ou menos quase um romance, né? Um livro tem, em média, 70 mil palavras. Que é mais ou menos o que o Stephen King escreve uma semana. Sim. É por aí. Quando ele escreve 1 hora por dia, só. Então, assim, a ideia é escrever essas 50 mil palavras e dar início àquela sua ideia de romance que estava ali na gaveta. Pra mim, o que o NaNoWriMo, a proposta principal dele é, na realidade, te condicionar a escrever. Eu acho que a grande ideia dele, ele bota esse desafio longo e extenso, né? Essa coisa de escrever 50 mil palavras, mas no fim das contas, o que ele quer é que você escreva diariamente. É como todo desafio faz, o próprio Microcontos, né? Ele, Tira incentiva, né? Tira a pessoa Ele tira a sua desculpa, né? Sim. Se tá todo mundo fazendo, por que você não pode fazer também? Pronto. É tirar você daquele lugar de conforto e botar você pra trabalhar. Então, assim, 50 mil palavras em um mês dá, que no caso são 30 dias, né? Dá 1.667 palavras por dia. Pronto. Então a gente arredonda para 1.700 palavras por dia. Eu escrevo em média 1.000 palavras. Por hora? Vamos dizer que eu escreva entre 500 e 1.000 palavras por hora. Essa é a minha Eu variante. acho que eu também. Eu também escrevo mais ou menos isso. Dependendo do tema, assim. Se for pra minha coluna, eu escrevo meia hora, assim. Fácil. Porque tem coisa que acaba sendo direcionada. Tem cenas vocês tiram pelo nível da coluna. Tem cenas que você acaba ficando mais enganchado e demora mais. Tem coisas que acabam fluindo muito mais rápido, né? Mas assim, então no caso, pra mim, o que é que significa? Significa que se eu tiver entre 2 horas e 3 horas por dia, eu consigo cumprir essa meta, né? 2 horas... ali suas 1.700 palavras. Me escreve 1.700 palavras. 2 horas por dia, eu acho que... É um tempo que eu acredito que todo mundo tem, né? Você vai deixar de, sei lá, assistir um filme, seriado, pra poder escrever. Você pode fazer um controle também e compensar, né? Por exemplo, às vezes você tá num dia que não deu pra escrever, você compensa no sábado, no domingo. Sim. E, por sinal, dentro do Grupo Escambanautas, nos finais de semana do mês de novembro, a gente vai fazer aquele todo mundo unido, né? E escrevendo e trocando informação. Aquele intensivão coletivo a gente vai marcar um horário, sei lá, passar 3, 4 horas, quem tiver aqui vai estar escrevendo. Eita! Então, vamos lá. Eu tenho algumas dicas, né? Eu fiz o curso do Fábio Barreto, quem está acompanhando o Jornada sabe disso, e eu estudo, né, durante o meu processo para começar meu primeiro livro, eu estudei um pouco sobre estrutura narrativa, sobre... Um pouco não, né? Bastante. Sobre estruturas narrativas, sobre outline, etc. E eu vou dar aqui uma dica que pode ajudar vocês que estão querendo se programar para o NaNoWriMo a direcionar um pouco a escrita de vocês. Como é que funciona? Você trabalhar para o NaNoWriMo, você escrever para o NaNoWriMo, vai ser algo que você não vai poder ter tempo de revisar, editar e refletir muito sobre esse processo. Tudo que eu faço enquanto eu escrevo. Você não vai poder fazer isso. A ideia do NaNoWriMo é você produzir. Esse processo de reflexão, de crítica, revisão, edição, isso deve acontecer num momento posterior. Né? Você está ali com os 50 mil palavras e vai trabalhar ela. Então, a minha primeira dica, a minha primeira sugestão é: pense um romance em 50 mil palavras. Normalmente, isso não vai ser um romance completo, não vai ser um romance finalizado. A média é 60, 70 mil palavras. Mas o que acontece você pensando o livro, a narrativa inteira, e não em vez de, por exemplo, pensar 70% do livro, vai tornar mais fácil o processo de reflexão sobre essa narrativa. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pense o livro nessas 50 mil palavras, depois você vai adicionar o que tiver de adicionar e cortar o que tiver de cortar que aconteceu nesse processo. Que não vai ser pouco. E não vai ser pouco. Então, assim, abra um arquivo no Word agora ou pegue um caderno, porque é bom que eu devia estar fazendo isso no vídeo. Mas como eu tenho... A gente tá fazendo aqui, ó. Como eu não vou fazer no vídeo, é bom que vocês anotem para não ficar confuso e vocês conseguirem acompanhar esse raciocínio direitinho. Vocês vão... Pode escrever um post no Escambau.
sobre isso depois. Pronto. Fazer mandar... Enfim, a gente publica lá no Escambau um texto com essas mesmas... Esse guia aqui, entendeu? Tudo bem. Então vai sair no Escambau também esse meu guiazinho, essa estruturazinha que eu tô montando aqui com vocês. Então você vai pensar a narrativa, você vai pensar 10 pontos da sua narrativa. 10 pontos que vão guiar a narrativa do começo ao fim. Né? O início da narrativa e o final dela e esses outros 8 pontos entre a coisa. Mais do que isso, desses 10 pontos você vai estruturar da seguinte forma. Você vai pensar em 3 atos da narrativa, que é a estrutura mais comum de narrativa que existe. É a bem básica. É a bem básica. E aí, a divisão vai ser a seguinte. Você vai ter 3 desses pontos vão se localizar no primeiro ato da narrativa. Certo. 5 dos pontos vão ser localizados no segundo ato da narrativa e 2 pontos no último ato da narrativa. Então... Peraí, calma. Tá ficando complexo. É por isso que eu mandei pegar o caderno. 3 atos. 3 né? atos. Primeiro ato vão ser no total 8 pontos? 10 pontos. 10 pontos, certo. 10 pontos. Então, 10 pontos. Então, primeiro ato vão ter 3 pontos. 3 pontos. Ou 3 cenas. 3 vamos momentos. falar em 3 cenas. 3 momentos. cenas. Não necessariamente 3 cenas não, porque a gente vai falar em cena em outro momento. É verdade. Então você vai pensar em 3 momentos da narrativa. 3 pontos-chave. Pronto. 3 pontos chaves da narrativa. E no segundo ato vão ser 5 pontos-chave. 5 pontos-chave. E no ato final vão ser 2 pontos-chave. Exatamente. Pronto. Por quê, né? For dummies aqui mesmo. Mas é exatamente isso. A ideia é que vocês peguem a coisa. Esse formato de estrutura básico de narrativa, ele é... O primeiro ato ali é a introdução da narrativa, né? E o segundo ato seria o desenvolvimento. E o último ato seria o final, a conclusão, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, básico. Dentro da conclusão, você costuma ter um clímax. Existem narrativas que são anticlimáticas. Se você não tiver narrativa anticlimática, tudo bem. Aí fica realmente a seu critério. Aí, pronto, nós temos agora 10 cenas, 10 momentos, né? Você vai pensar especificamente nesses 10 momentos. Agora, depois que você pensou nos 10 momentos, você vai pensar em cada momento separadamente. Você vai pegar lá o primeiro momento. Nesse primeiro momento, você vai ter que dividir ele em 3 cenas. Em 3 momentos. Você pode dividir ele em mais. Por que 3? Porque nos 10 faz 30 dias, faz 30 cenas e você já deixa essa narrativa organizada. Sagaz da sua parte. Pode ser que aconteçam mais coisas, mais do que uma cena dentro dessa cena, mas isso é mais uma divisão para que você se organize. Então, cada ponto-chave desses, né, dos 10 pontos-chave, vão ser divididos em 3 cenas. Exatamente. E aí, a minha ideia é que, assim, você, por um caráter de organização, você pensou no ponto-chave, né? Então, você vai ter a apresentação desse ponto-chave, o momento do ponto-chave em si e as repercussões desse momento-chave na narrativa. E aí você vai. E aí se segue, né? Segundo momento, você vai ter ali a primeira razão daquele momento, o momento em si e as repercussões dele. Como se você fizesse. Vão se encadeando, né? Sim, como se você fizesse 3 atos dentro de cada ato. Inception do 3 atos. Isso é uma estrutura bem simples, bem básica, que é simplesmente para que você possa guiar a sua narrativa. Dentro dessas. Se você que está assistindo o vídeo for um gênio, você já tem isso dentro de você, você vai fazer e ainda vai subverter essa lógica. Se você, assim como eu, não e está totalmente perdido no NaNoWriMo, isso vai ser de uma utilidade monstra. E é importante que vocês façam isso até segunda-feira, até amanhã. Então o vídeo vai sair agora hoje, domingo à noite. Eu devo estar lançando esse vídeo. Eita pau. Vou editar 2 vídeos hoje, então... Vocês até aproveitem o dia de amanhã, segunda-feira, e tirem algumas horas pra fazer isso. Porque segunda-feira ninguém faz nada. Não, mas a questão é que... qual é a vantagem disso? Você pode descrever isso em uma frase. Verdade. Você diz uma frase, 2 frasezinhas. Você não precisa escrever textos complexos pra poder definir isso, não. Pode ser pequenas frases. Isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. Cuidado também com as pequenas frases, né? Porque se for, deu ruim. Não. É importante que tenha, talvez, emoções, reações, personagens, etc., nominados ali para que você possa se guiar de maneira melhor. Então, no fim desse processo, você vai ter ali a narrativa dividida em 10 pontos, cada ponto dividido em 3 cenas, que você vai poder trabalhar cada cena dessa em 1.700 palavras, e é o projeto do NaNoWriMo. Quando você terminar isso, se você terminar ou não terminar, pelo menos já está ali direcionado. Você vai escrever 30 contos, de certa forma. Sim.
Então, a ideia é justamente essa, quebrar um pouco a lógica de você pensar na obra como um todo. E a outra vantagem disso é qual? Existem cenas que são sempre mais interessantes de escrever do que outras. Existem cenas que são interligações, existem cenas que são apenas que conduzem a narrativa, e existem cenas que são climáticas, existem cenas de ação, existem cenas de problemática, existem cenas com efeito dramático. Então, às vezes, você tá ali e hoje você não tá conseguindo escrever aquela cena que é mais guiando a história. Você quer escrever um clímax. Então, você pode ir lá pro final da narrativa... Às vezes você tá sem saco pra escrever. Sim. Você vai lá pro final da narrativa e escreve a última cena. Porque depois, quando você terminar o NaNoWriMo, você vai ter tempo para poder fazer cenas de ligação que talvez tenham faltado ali nesse processo. Sim, verdade. Então, assim, você vai poder reestruturar aquele livro. Mas você vai estar reestruturando 50 mil palavras. Você não vai estar pensando em estruturar uma coisa que nem de fato existe. É muito mais fácil você trabalhar e refinar e reapurar um material que já está pronto ali, com certeza, do que você começar um material do zero. Né? Na realidade, as grandes obras literárias são escritas e reescritas várias vezes até serem publicadas, né? É uma boa prática, é o ato de reescrita, é o ato de você deixar aquela escrita dormir. É extremamente necessário. Então, assim, pegaram essa estrutura. Se vocês não pegaram, eu devo fazer um post. Se não sair hoje ainda, no domingo... Afinal, tem 2 vídeos para editar. Vai sair amanhã, de manhã, pelo Escambau, sai esse post com essa estruturazinha montada para vocês. Vai dar certo. Então, pensem essa ideia, trabalhem. Então, assim, a gente vai criar um tópico, NaNoWriMo, lá no Escambau, você procura, no Escambanautas, você procura esse tópico fixo, a gente vai ficar debatendo, colocando as coisas lá. Quem tiver dica, quem tiver sugestão, coloca. Mesmo se você não for participar do NaNoWriMo, vai acompanhando pra já se preparar pro próximo, ou até pra incentivar os seus amiguinhos lá, os outros Escambanautas, pra... Sim. Né? Eu preciso muito de incentivo, gente. Eu ainda tenho uma segunda dica. Essa minha segunda dica ela é um pouco delicada. Por quê? Porque a minha dica é consuma coisas que remetem à sua obra. Por que delicado? Se eu estiver escrevendo uma obra sobre um traficante de drogas, por exemplo. Você assiste Cidade de Deus. Mas não vou ter que consumir necessariamente. Assiste Breaking Bad. Certo. Boa. Sabe? Por quê? Muitos autores não gostam de ter influências externas quando eles estão fazendo o trabalho em si. Quando ele entra no processo de escrever, ele não quer que tenha... Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Eu não entro no processo criativo dos outros aí. Só que o que acontece você vai precisar, durante esse mês, entrar no chamado modo livre. Você vai ter que estar pronto para escrever. E como o modo livre é para ser algo que processa, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tem tempo para desligar ele um pouco, religar, mas esse não, você vai ter que estar intensamente conectado com o seu livro. Você vai ter que estar com a faca nos dentes. Então, assim, é importante que você esteja pensando na obra. Esteja pensando na história, esteja pensando nas cenas. Terminou a cena, você não vai começar a escrever agora, mas vai assistir um filme que remete a um personagem seu, porque no fim das contas nós criamos uma coxa de retalhos, né? Não precisa nem ser uma coisa tão óbvia. Às vezes eu tô escrevendo e leio uma coisa que não tem absolutamente nada a ver e ela me mostra uma solução para aquela narrativa que eu não tinha pensado, não encontraria numa obra que tem a ver. É importante que você esteja consumindo alguma coisa. Né? Você esteja lendo, esteja assistindo filme, lendo, ouvindo música, né? Você tem que manter a sua mente e detalhe, não é consumir a coisa só por consumir. É consumir aquela coisa pensando na sua obra. O que é que eu posso arrancar daqui, o que é que eu posso tirar daqui que vai me enriquecer como escritor, que eu posso levar para os meus personagens, que eu posso levar para a minha narrativa. É fazer um processo de exercício criativo mesmo. É consumir como alguém que produz, não como mero espectador. E criatividade é isso, né? Sim. Criatividade é você pegar aquelas coisas e refazer. Sim. Nada se cria. E a realidade é, o bom escritor, o bom construtor, o criativo, na realidade, é aquele cara que consegue se reapropriar das ideias e dar mais identidade pra ela. E quanto mais você consome... Remix, galera. O negócio é remix. Pois é. Quanto mais você consome, mais você vai ter. Então, esse mês do NaNoWriMo é um mês que é muito importante você estar... então, se possível, no processo também de estar construindo o outline, vá lá fazendo uma listinha de coisas que... São coisas que te remetem à obra e outras coisas que até... realmente é uma boa ideia mesmo. Coisas que lhe remetem à obra, porque ali você vai estar fazendo seu livro e pensando no seu livro, fazendo seu livro e pensando no seu livro. Então... Eu, por exemplo, separei uma playlist já. Tem uma playlist gigante que normalmente eu escrevo ouvindo Led Zeppelin. Normalmente, é uma coisa que é desde sempre. Mas, dessa vez, como o meu livro tem uma temática muito específica, que eu não vou dizer aqui qual
eu separei uma playlist mesmo, assim, fui pesquisar músicas que tinham a ver e tal, pra escrever ouvindo aquilo, pra entrar no clima mesmo, assim. Sim. O cartão ficou cheio, eu não vi. Deu pra sentir pelo corte, né? O cartão ficou cheio. A gente passou mais uns 20 minutos falando aqui. Uma meia hora de diálogo intenso. Mas o ponto era, pensa em coisas que possa te ajudar a se relacionar com a obra. Sim. Esteja sempre produzindo e fazendo reflexões críticas sobre o que você está consumindo. O importante é que você se mantenha no modo livre, você se mantenha pensando na obra, mantenha-se o tempo inteiro construindo coisas para a narrativa, seja diretamente quando você está escrevendo ou só quando você está refletindo sobre ela. Uhum. Então, o Escambau, esse mês de novembro, vai ficar focado no NaNoWriMo. Então, a gente vai ficar tentando auxiliar, eu vou ficar tentando produzir. Vai ter um post lá, né? Só pra galera acompanhar. Sim. Ficar dando dicas. Mesmo que você não esteja participando do NaNoWriMo, ou mesmo que você nem queira escrever um livro, fique lá, acompanhe, dê dicas, dê apoio, incentive os seus amiguinhos que estão nessa luta, nessa batalha. Nesse post eu vou pedir pra galera compartilhar lá os usuáriozinhos do Nano, né? Que você pode fazer o usuáriozinho pra gente poder estar acompanhando um ao outro quando abrir o programa e ver o progresso. E o negócio ficar se julgando. E a gente vai fazer atividades, como eu falei, todo final de semana a gente fazer aquele intensivão, todo mundo, agora vamos lá escrever e depois conversar, bater um papo sobre o que produziu, como foi que conseguiu produzir, etc. Nossa. Eu vou fazer o Jornada Daily Vlog. Challenge accepted. Boa sorte. Eu vou fazer daily vlog, então todo dia eu vou falar quantas palavras eu escrevi, e alguma coisa que eu assisti, e o porquê eu assisti, o que é que eu tirei dessa experiência de assistir. Então vai ser jornada diária. Jornada diária e vão ser vídeos curtos, videozinhos de 2, 3 minutos, porque eu não tenho... eu entro nessa vibe aí. Aí, vamos lá. Produzindo, então fiquem no canal do Escambau, assinem o canal, né? Curtem, Deem joinha no vídeo, compartilhem. Se você gostou dessa minha estrutura ou tem outras dicas de estrutura, postem aqui, eu posso tentar, sei lá, entrar em contato com você, a gente grava outro vídeo, produz mais conteúdo pra ajudar quem tá no NaNoWriMo, entendeu? Exato. Porque esse é um processo de escrever, pensar e produzir. E é isso, né? Entra lá no Escabanautas, curta o vídeo, curta a fanpage, vire padrinho. Sempre bom. Tchau, boa sorte, gente.